Olá, tudo bem? Vamos para o nosso treinamento total, questões do Estatuto da Criança e Adolescente sobre ato infracional e medidas aplicáveis, ok? Tá bom? Podemos? Vamos lá. Vamos falar primeiro desafio, primeira questão concurseira. Considerando as normas da Lei Federal 8.069 de 90, assinale a alternativa correta sobre como é considerada a conduta descrita como crime praticada por criança ou adolescente. Caramba, isso aqui é fácil demais, né? Putz, nossa. Crime de menor potencial ofensivo, contravenção penal, ato infracional, crime hediondo ou crime inimputável. Pois é. Uma questão dessa você não queira na sua prova não, né? Olha lá o artigo 103, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, né? Letra C. Questão fácil demais assim, ninguém merece, né? Porque é aquela pessoa que deu uma olhadinha, né? Uma piscada no ECA, já vai, né? Ficar em pé de igualdade com você que está aqui nas madrugadas produtivas, tá não? Pois é, né? Mas tem gente que fica nas madrugadas produtivas estudando, eu fiz muito isso, nossa! Vamos lá, no que tange ao Estatuto da Criança e Adolescente, seu artigo 122, a medida de internação, essa é legal. A medida de internação, medida socioeducativa máxima, né? Só poderá ser aplicada quando? Vamos lá? Então, sobre internação, medida socioeducativa, né, para casos graves, quando é que ela vai ser aplicada? Quando tratar-se de ato infracional, cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Claro, tá certo. Por reiteração no cometimento de outras infrações graves, né? Pois é, reiteração. Pela prática de falta disciplinar, quando do cumprimento do regime de semi-liberdade. Falta disciplinar, aí não, né? Por falta disciplinar, tá bom? Não, aí nada a ver, tá errado aqui, a afirmativa 3. E ainda, quando por descumprimento reiterado e injustificável de medida socioeducativa anteriormente imposta, né? É claro que é medida socioeducativa, ok? Isso aqui também está certo, já está dizendo aqui, né, artigo 122, são os 3 casos aqui elencados do artigo 122 do ECA. E aí, resposta 1, 2 e 4, letra C, resposta letra C. Joinha? Seguindo, treinamento total, treinamento total, super concurseiro tem que estar aqui. Vamos lá. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, ok? Sendo-lhe assegurado, dentre outras, a seguinte garantia. Então, o que a gente está falando aqui? Garantia do adolescente privado de liberdade, ok? Por conta do seu buscando observar o devido processo legal. Devido processo legal, ok? Então, as garantias deste adolescente, claro que uma das garantias é o devido processo legal, e aí uma das principais é que nenhum adolescente será privado de liberdade sem o devido processo legal. No curso desse processo, existem garantias processuais a serem observadas, né? Garantidas ao adolescente. Então, vamos lá. Garantia de igualdade na relação processual, não podendo se confrontar com vítimas para evitar constrangimento. Não, isso aqui não tem nada a ver, né? Ele pode se confrontar com as vítimas, sim, né? Sem problema nenhum. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Claro que isso é um direito, né? De ser ouvido pessoalmente, ou contar a versão dele, ok? Correto.
Defesa técnica pelo membro do Conselho Tutelar. Membro do Conselho Tutelar não vai produzir defesa técnica. Aí tem que ser um advogado, um defensor público, né? Ok? Direito de solicitar sala especial para sua oitiva. Aí também nem tanto, né? Pois é, nada a ver isso aqui também. Direito de não sofrer medida de internação antes da sentença. Claro que ele não tem esse direito porque existe a internação provisória, que é uma medida cautelar. Isso aqui está errado. Então a resposta é a letra B. Olha lá o artigo 111. Artigo 111 do ECA, que traz lá o rol, né, de garantias do adolescente que está se atribuindo aí à prática de um ato infracional. Tem lá pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional mediante citação ou qualquer meio equivalente. A citação é um ato formal, né, que visa dar ciência da existência do processo. Que mais? Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas, né, e produzir provas necessárias à sua defesa, ok? Também defesa técnica por advogado, cuidado com isso. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, né, na forma da lei, que é a Defensoria Pública. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, isso é um direito, ok? E ainda direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Esse último inciso, né, que é o inciso 6, não tem correspondência com os mesmos direitos processuais de um adulto, né? Tendo em vista que o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento, ok? Não tem no adulto, né, essa garantia. Para o adolescente tem. Olha lá, o tratamento é semelhante, ele é um sujeito de direito, mas face à peculiaridade da sua condição de pessoa em desenvolvimento, ele tem sempre um plus, né? E o plus aqui na relação processual das garantias processuais, além de falar com o juiz, isso o adulto também tem, de falar com o advogado, de ter assistência judiciária, etc, etc. Igualdade na relação processual, confrontar-se com vítimas e testemunhas. Ele também tem ali a garantia de solicitar a presença de seus pais ou responsável, ok? Tudo bem? Então isso é bem interessante, não foi explorado na questão, mas é bem interessante essa garantia processual própria do adolescente, ok? Joinha, artigo 111, muito importante. Seguindo. Nos termos, mais uma questão, né? Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é um dos direitos do adolescente privado de liberdade, ok? Então o foco aqui é adolescente privado de liberdade, né? E não só falando de garantias processuais, tá bom? Avistar-se reservadamente com seu defensor, receber visitas a cada 15 dias, né? A 15 dias. Essa visita, a lei garante que é semanal, ok? Ter informações, ser informado de sua situação processual a cada 6 meses? Que isso, né? Não, vai ficar num vácuo a cada 6 meses. Essa informação é sempre que solicitar. Ser internado em localidade diversa do local onde foi cometido o ato infracional para evitar represálias por parte da comunidade? Não tem essa garantia lá. O ideal é que ele seja internado perto da onde reside, né, onde está a sua família. Incomunicabilidade, se assim o adolescente desejar. Não. Incomunicabilidade não é admitida em hipótese alguma, ok? Isso tudo está lá no rol do artigo 124, então a resposta é a letra A. Olha lá o artigo 124 do ECA, ok? De acordo com a Lei Federal 8.069 de 90, Estatuto de Criança e Adolescente, responda a questão a seguir. O artigo 121 dispõe sobre a internação, que constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição de pessoa em desenvolvimento, ok? Olha lá que princípios importantíssimos: brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. De acordo com este artigo,
em nenhuma hipótese, o período máximo de internação, pelo princípio da brevidade, né? Período máximo de internação será de 3 anos. Isso mesmo, artigo 121, 3 anos. Tá bom? Está lá no seu parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Mais um desafio concurseiro. Analise as afirmativas abaixo acerca das garantias processuais previstas no ECA, ok? Mais uma vez, o foco garantias processuais. Dado o caráter especial da Lei 8.069, é permitida, na forma da lei, a privação de liberdade do adolescente autor de ato infracional antes do devido processo legal. Olha só, cuidado, hein? Olha lá. Dado o caráter especial, é permitida privação de liberdade antes do devido processo legal. Aí, cuidado, que muita gente fala assim, nossa, jamais, isso aí não pode. Pode sim, pode. Está certo. Por quê? Nós temos a internação provisória, ok? A internação provisória. Então, assim, pode acontecer, né? Tá, olha só, o artigo, tô aqui procurando, artigo 174, né? Quando face a gravidade do ato infracional, sua repercussão social, deve o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou para garantia da manutenção da ordem pública. Tá lá no artigo 174, ok? Pois é, né? Então, assim, cuidado, é importante, né? Você perceber que pode acontecer, sim, a privação de liberdade antes do devido processo legal com a medida cautelar que se chama internação provisória, ok? A defesa técnica por meio de advogado é facultativa, cabendo aí ao Ministério Público desempenhar esta função quando não há advogado constituído para acompanhar o processo de apuração de ato infracional. Não, de jeito nenhum, né? Isso não é pertinente. Por quê? Porque o Ministério Público, ele faz ali o papel não apenas de acusador, claro que não, né? Porque a ação socioeducativa, ela tem caráter muito mais pedagógico, ressocializador, né? Acima de tudo. Não tem um caráter punitivo, que é uma ação penal contra um adulto. Agora, é o Ministério Público que tem esse dever de propor a ação socioeducativa, não vai ele exercer também a defesa do adolescente por claro conflito de interesse, né? O Ministério Público ali, ele não pode exercer dois papéis, né? Tá bom? Então o adolescente vai ter direito a advogado, ou se não tiver condições de arcar, né, com o advogado, ele vai ter lá o defensor público, ok? Então, assim, tá errada essa afirmativa, claro que está. Que mais? 3. É assegurada aos adolescentes a garantia da assistência judiciária gratuita, né? Integral aos necessitados. Correto, acabei de falar. Se ele não tem condições, se a família não tem condições de bancar um advogado, vai ser atendido pela Defensoria Pública. O adolescente autor de ato infracional tem direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente e pode solicitar a presença dos seus pais. A gente falou disso, né? Tem uma questão bem semelhante. Corretíssima. E aí, correta a resposta 1, 3 e 4, né? 1, 3 e 4 tá letra D. Joinha? Tudo bem? Então vamos lá. Mais uma questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ocupando-se da disciplina do tema da prática de ato infracional por adolescente, trouxe inúmeros dispositivos legais, dentre eles os responsáveis pela delimitação das medidas socioeducativas. No que diz respeito a essas medidas, o Estatuto determina que... Então, qual é o núcleo
medida socioeducativa. Às vezes o enunciado, né, grandinho, blá, 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 blá. Você tem que achar o núcleo do enunciado. Sobre o que versa a questão, ok? Sobre o que a questão se debruça, o que ela quer saber. E isso é muito importante, é técnica de prova. Bom, então vamos lá. Marcar o que está correto sobre medida socioeducativa, resumindo, é isso. Em atos infracionais com reflexos patrimoniais, a autoridade competente não poderá determinar que o adolescente restitua o objeto, promova o ressarcimento do dano ou por outra forma compense o prejuízo da vítima, pois esse dever incumbe aos pais. Como assim, né? Ele pode sim, o adolescente, restituir. Ele furtou, tá com ele. Devolve, meu filho. Como assim? Não, e outra coisa, vou te dizer. Não é para os pais. Tanto que a reparação do dano, sim, é uma medida, né, que pode ser aplicada. Mas essa reparação do dano, ela só vai ser aplicada ao adolescente se ele tiver condições de ele reparar, ele mesmo reparar. Se a reparação dos danos, ela acontece pelos pais, cadê o caráter pedagógico da medida? Se são os pais que estão reparando o dano, entendeu? Então, não é para que os pais o façam, é o adolescente, dentro das suas possibilidades de uma pessoa em desenvolvimento. Entendeu isso? Isso é muito importante, ok? Então, isso aqui está totalmente equivocado, claro, né? Totalmente equivocada essa afirmativa. O que mais? Letra B. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por um período de 12 meses. Por um período de 12 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Bom, isso aqui está errado, porque quando você vai lá no artigo 118, parágrafo 2º, né? Vou botar aqui em cima porque... Artigo 118, parágrafo 2º. Nós temos aqui, a liberdade assistida poderá ser... Não, cadê? 117. Olhei para um e vi outro. Artigo 117, diz assim, a prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas por período não excedente a 6 meses. Então não é 12, é 6, por período não excedente a 6 meses, ok? C. Em se tratando de ato infracional, cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa e no descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, poderá ser aplicada a medida de internação. É isso mesmo, perfeito, ok. Artigo 122, seu inciso 1, ok? Em se tratando de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, aí sim, né, vai para internação. Qual o problema da letra D? A liberdade assistida será fixada pelo prazo no mínimo de 3 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o EBP e o defensor. Pois é, o erro aqui também é o prazo, que diz assim, agora sim, o artigo 118, parágrafo 2º, determina o seguinte, a liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses. Mínimo de 6 meses, ok? Cuidado, né? Que aqui, na prestação de serviço, é período máximo de 6 meses, tá? Olha lá o artigo, por período não excedente a 6 meses. Então, cuidado. Prestação de serviços comunitários, no máximo por 6 meses. Liberdade assistida, no mínimo por 6 meses, ok? Pois é, né? Isso em concurso público faz uma diferença danada, né não? Faz.
Vamos lá, seguindo. Na educação de crianças e adolescentes é proibido, segundo o ECA. Castigos físicos, esse aqui ficou meio fora da minha seleção, né? De ato infracional e medidas. Bom, mas vamos lá, não deixa de ser uma medida. Na educação de crianças e adolescentes é proibido, segundo o ECA. Castigos físicos, então vamos lá, né? É a famosa lei da palmada isso aqui, né? Que alterou o ECA. Castigos físicos, proibido. Castigos físicos que resultam em sofrimento físico ou lesão. Claro que isso é proibido. Tratamento cruel ou degradante que faça uso da humilhação, ameaças graves ou ridicularização. Percebeu que é grave, né? Pois é. Não é o pessoal falando, ai, que horror, ridículo. Agora eu não posso educar o meu filho. Pode e deve. Só não pode humilhar, não pode degradar uma pessoa que está em desenvolvimento, entendeu? Eu defendo sim a lei da palmada. Não pode. A palmadinha, ela não é combatida pelo legislador. Eu também não concordo com ela, eu evito, né? Eu tenho 2 filhos. Não vou dizer que eu nunca dei palmada, dei sim, mas eu me arrependi, né? Foram poucas as vezes. Mas não é um caminho bom, sabe? A gente consegue resolver por outros meios. Entendeu? Acredita em mim. E ainda, participação na vida política na forma da lei. Isso aqui é proibido? Isso aqui é recomendado, não é? Isso aqui tá errado, isso aqui não é proibido. Então, é resposta 1 e 2. Cuidado, viu? Essa questão aí é dúbia, né? Muito dúbia. Olha lá. E se você for lá no artigo 16, né? Tá no direito à liberdade, tá lá. O direito à liberdade compreende participar da vida política na forma da lei, né? Na forma da lei. Então, assim, esse castigo aí, essa participação na vida política é um direito, não é uma proibição. Então, olha lá o artigo 15 e artigo 16 do ECA. Tudo bem? Vamos seguir. Segundo a Lei 8.069, de 90, o prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento de apuração de ato infracional atribuído ao adolescente, estando esse internado provisoriamente. Isso aqui é muito importante. Internação provisória, medida cautelar, que vai ser adotada antes do devido processo legal. Para quê? Para a proteção do adolescente ou para manutenção da ordem pública, ok? Quando ocorre a internação provisória, é igual réu preso. O processo é urgente, corre com esse processo. E o processo deve estar concluído em 122, 90, 61 ou 45? 45, de acordo com o artigo 183 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Seguindo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, quando trata da prática de ato infracional, estabelece em seu capítulo 2 os direitos individuais do adolescente. Assinale a alternativa incorreta em relação ao que está previsto nesse capítulo do Estatuto, tá bom? Vamos lá. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Como assim? Marcar o que está errado. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Lindo, perfeito, isso aqui está corretíssimo, ok? Que mais? O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Claro que sim, correto. O adolescente, ainda que esteja civilmente identificado, deverá ser submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais. Poxa, se ele já está civilmente identificado, para que o constrangimento? Que é um constrangimento. Ok?
Então, tá errado, né? Ele já está civilmente identificado, acabou. Acabou ali, isso aqui tá errado. Precisa ser compulsoriamente identificado, né? Não. Aí, a internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias, a gente acabou de falar disso. A apreensão de qualquer adolescente, local onde esse se encontra recolhido, serão incontinenti comunicada à autoridade judiciária competente, que é o juiz da infância e juventude, e a família do apreendido ou a pessoa por ele indicada, né? Perfeito, corretíssimo. Então, realmente, está errado ali, né? Essa identificação compulsória, se ele já está civilmente identificado. Olha lá o artigo 109, texto do artigo 109 do ECA. Show? Tranquilo? Vamos seguindo. Mais muitos desafios concurseiros, né? De acordo com o ECA, quando verificada a prática do ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Olha lá. Então, já foi verificado, comprovado o ato infracional. Ok? É isso. Então, medida. Isso quando verificado quer dizer o quê? Já teve o devido processo legal, né? Claro. E aí, quais são as medidas que a autoridade pode aplicar ao adolescente infrator? Advertência, que mais? Advertência, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, prisão preventiva. Olha só, cuidado. Internação provisória não é prisão preventiva. Prisão preventiva é para adulto. Para adolescente é internação provisória. E a internação provisória não é medida socioeducativa. Ok? Não é medida socioeducativa. É medida cautelar. Apesar de aqui não falaram que é medida cautelar, né? Não falou só medida. Quando verificada a prática de ato infracional. A redação não tá boa, né? Mas dá a impressão que quando é que é verificada? Quando está só na fase de acusação, é quando verificada em tese a prática do ato infracional. Isso aí quer dizer que não houve ainda a comprovação, não houve o devido processo legal, ok? Quando vem um em tese, ok? Agora, quando verificada a prática, quer dizer o seguinte, qual é o pressuposto, qual é a interpretação? Já teve todo o processo legal, já transcorreu, teve todo o trâmite processual, com todas as garantias processuais, e se comprovou que esse adolescente praticou um ato infracional. Se a gente está falando da comprovação de prática de ato infracional, é claro que essa medida aqui é uma medida socioeducativa, não é medida cautelar, ok? De qualquer maneira, isso aqui não é nada, né, para o adolescente. Prisão preventiva é até medida cautelar, mas lá para o adulto na ação penal, ok? Muita gente também confunde o abrigamento. O abrigamento é um instituto, era um instituto de medida protetiva, ok? Que não existe mais. Ele foi transformado em, ia falar errado, internação não. Acolhimento institucional. Internação é medida socioeducativa máxima e aí muita gente confundia internação com abrigo, né? E o abrigo sempre foi medida, o abrigamento, certo é isso, que as pessoas falam errado, né? É medida protetiva, ok? Então o antigo abrigamento, que hoje se denomina internação, acolhimento institucional, nunca foi medida socioeducativa, jamais foi aplicada em decorrência de ato infracional por adolescente, ok? Tudo bem? Certo? E aqui o abrigamento, que não existe mais, então você nem esquece, quer dizer, não existe. Saiba que foi transformado em acolhimento institucional. Perfeito? Ok? Isso que é importante você lembrar. E aí você vai lá no artigo 112, né? Artigo 112 do ECA, e tem ali o rol de medidas socioeducativas, que é
Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação em estabelecimento educacional, ok? Então, só temos aí corretas as afirmativas 1, 2 e 3, ou seja, a resposta letra C. Resposta letra C. Ok? Bom, fizemos um bom treinamento, mas não acabou. Daqui a pouco eu volto. Tomar uma aguinha e um café. Tchau, tchau.